Bom, pessoal, espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo estudar dentro do que é possível e principalmente que estejam se cuidando e cuidando da saúde das pessoas à sua volta, beleza? Nesta aula 6, a gente vai falar da poesia que vira o século XIX para o século XX no Brasil. Na primeira metade do século XIX, você teve o romantismo com prosa e poesia. Em seguida, você tem o realismo, naturalismo na prosa. Mas havia poesia feita na segunda metade do século XIX e na viradinha do século XIX para o século XX. Esse é o momento em que a sociedade brasileira que tem acesso à cultura, aquela sociedade brasileira que consumia principalmente valores estrangeiros, é uma sociedade profundamente influenciada pelo francês, pela França, pelas ideias da França. É um momento em que nós chamamos de Belle Époque, inclusive com a expressão francesa, Belle Époque, bela época, em que, por conta de todos aqueles avanços que haviam ocorrido na ciência, na cultura, todo aquele borbulhar de transformações no século XIX, no início, com os efeitos da Revolução Francesa, depois com os questionamentos e revoltas do momento da segunda metade do século XIX, com muitas manifestações no campo das artes, da ciência, da política, o Brasil não passava indiferente a isso com relação à influência francesa que existia. Se hoje nós temos uma sociedade brasileira, principalmente na elite, completamente alinhada com os valores, com o modo de vida, por exemplo, dos norte-americanos, e a língua de influência hoje no mundo é o inglês, no século XIX essa língua e essa referência eram francesas. Por isso mesmo, aqueles que estudavam fora, aqueles que liam, tinham muito contato com o que acontecia na França no que se refira à arte e à cultura e à literatura. E na na França, houve um movimento que procurou revitalizar a ideia do Monte Parnaso como local consagrado, como você observa aqui, ó, tá? Aos deuses, ao deus Apolo e às suas 9 musas, às artes. Então, houve um movimento na França que depois vai se estender ao Brasil. O Brasil é praticamente o único local em que se dá a extensão desse movimento, de poesia, em que os poetas agora assumiam uma postura objetiva. Assim como no realismo a prosa procurava a objetividade, a descrição da realidade, o parnasianismo vai, na poesia, procurar essa objetividade, essa descrição, embora não queira se preocupar com a realidade social. Ela é uma poesia que vai ficar marcada por ser uma poesia alienada, assim como a poesia simbolista, que vem logo junto dela aí, só que pelos caminhos da subjetividade. Então, para começar a guardar essas duas correntes de poesia no Brasil, parnasianismo e simbolismo, que conviveram assim muito proximamente do ponto de vista cronológico, a gente pode pensar. O parnasianismo foi uma poesia alienada de forma objetiva, uma poesia muito mais pautada pela objetividade. O simbolismo foi uma poesia alienada de forma subjetiva. Então, no parnasianismo, as descrições eram feitas de temas que eram temas que não tinham preocupação alguma, por exemplo, como havia no realismo, com as questões sociais. Você vai ver pelas características daquilo que a gente vai ver e estudar daqui a pouco. No simbolismo, havia uma evasão, não como o romantismo, mas o simbolismo sendo subjetivo, aí sim. Lembrando a subjetividade romântica, o simbolismo vai radicalizar isso, por quê? Porque ele vai para as raias do sonho, do imaginário, do fantasioso. Então são duas formas de alienações por meios diferentes. Tudo bem? O Brasil vivia então esse momento de influência francesa, tá? O movimento surge na França, parnasianismo. Você vai ver, vai ler aí, perceber que não haverá num outro lugar no mundo que não seja o Brasil em que a gente tenha essa noção de parnasianismo, poesia parnasiana, e o Brasil era tão influenciado pelos franceses que aqui nós tivemos poetas que se colocaram de uma maneira importante na sociedade da época, sendo parnasianos, ou seja, dizendo aquilo que era vazio.
Então a primeira marca de uma poesia parnasiana é o fato dela ser impessoal, objetiva. Eu gostaria de que você guardasse o seguinte, a expressão arte pela arte, tá? Como primeira referência. Ou seja, tentar fazer a arte só para que ela seja tida como arte. Então não há nenhum objetivo além de fazer arte do que pensar um objeto como artístico, sem qualquer compromisso mais profundo com a realidade, enfim, com o eu. Não. Arte pela arte vou escrever um poema bonito, porque poema bonito, poema difícil, com vocabulário difícil, é artístico. Essa era a visão, vamos dizer assim, limitada do parnasianismo. Então era uma objetividade, era uma impessoalidade que se distanciava da poesia romântica. Não deveria aparecer nada de sentimento. Então, é lógico que eventualmente vai acontecer de aparecer um ou outro traço assim, mas no todo a poesia parnasiana não quer envolvimento sentimental. E aí você vai ouvir e vai ler muitas vezes essa expressão, profissão de fé. O que é profissão de fé? É o compromisso. Quando você fala profissão de fé, você tem o compromisso de alguém com o seu fazer, com o seu trabalho. É aquilo que a pessoa mostra como a sua crença no que faz. Então a profissão de fé conhecidíssima da nossa literatura, por exemplo, é a do Olavo Bilac. Você vai ler daqui a pouco comigo aqui, em que ele vai mostrar quais são os parâmetros, as bases do parnasianismo. Começa assim então, tá? Arte pela arte, escrever bonito, escrever difícil, não dizer nada. Alguns de vocês conhecem o velho ditado que se aplica de uma maneira assim popular ao parnasianismo, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, era uma poesia que parecia bonita por conta de suas palavras, de sua métrica, de seu vocabulário, de seu cuidado formal, mas que não dizia nada. Então, começa assim, por ser impessoal, por pregar a objetividade, já começa se distanciando daquilo que a gente tinha na poesia até então, que era o romantismo. Depois, vai fazer menção, é uma poesia que vai fazer menção, como era uma homenagem ao Monte Parnaso na Grécia, vai fazer muita menção à cultura greco-romana. Nesse sentido, recupera um pouquinho ali daquele apego, daquela volta aos clássicos que os árcades faziam. Só que agora, sem as marcas árcades, que eram marcas que remetiam, por exemplo, a um pré-sentimentalismo, que remetiam, por exemplo, à vontade de ficar distanciado da cidade, às premissas latinas. O que o autor parnasiano fará é a menção nos seus temas à cultura clássica. Aí, além da cultura clássica, a arte pela arte, como você vai ver aqui, ó, que é a profunda preocupação estética. É isso que, na verdade, vai mostrar a limitação do parnasianismo. Então, está aqui, ó, com o Olavo Bilac, o grande poema Profissão de Fé, conhecidíssimo, que acaba caindo em tudo que é vestibular, em qualquer coletânea de textos parnasianos. Vou ler rapidinho aqui para você poder perceber como é que ele pensa a poesia. Ó. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Ourives, você sabe, é aquele que trabalha lapidando a joia. Então ele está dizendo que ele inveja aquele que faz o trabalho de lapidação, porque ele quer também lapidar a palavra. Por isso corre, por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Então ele fica ali, ó, usando a pena, assim como o ourives faz com o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Então olha o que ele faz, ele fica torcendo, aprimorando, limando a frase, procurando encontrar o melhor modo de expressar aquilo que ele queira, porque ele está preocupado com a forma, ele quer que a rima pareça o rubi. Depois também do Olavo Bilac há um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve.
Então lá na rua o mundo acontece. Aqui você está escrevendo. No aconchego do claustro fechado, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ou seja, aquele que é poeta fica trabalhando, e insiste, e lima a frase, e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Tá aí, ó, aproximando a poesia da imagem sóbria, porém bonita, de um templo grego. Que não se mostre na fábrica, que não se deixe ver o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Ou seja, não é preciso exagero, justamente porque era objetivo, mas a ironia aqui é que essa busca desesperada pela objetividade, pela perfeição, é que faz com que eles sejam exagerados, né? Então, além disso, para poder sustentar a arte pela arte, um pendor, uma tendência enorme à descrição, 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 descrição. E aqui nós temos um poeta, Alberto de Oliveira, que você vai ver daqui a pouco, se dizia e se assumia como alienado. Ele preferia ficar descrevendo os objetos na sua poesia. Olha, vaso chinês, que grande tema. E ele preferia ficar descrevendo as coisas a se preocupar com aquilo que existia na realidade. Então, se a poesia parnasiana está ali na versão em verso do realismo, ela é uma poesia que só é par e passo, só é parelha do realismo pela objetividade, porque o realismo e o naturalismo tinham um compromisso em apontar, em denunciar os problemas da sociedade. Já o parnasianismo, embora fosse uma linguagem objetiva, era uma linguagem de um discurso completamente alienado. Então, apego às marcas clássicas, arte pela arte, objetividade total, impessoalidade, descrição profunda e, obviamente, essa aproximação, então, daquilo que é escrita com as artes plásticas. O autor parnasiano vai se julgar um artista no sentido de trabalhar a palavra, trabalhar a poesia, tal qual um escultor, tal qual, como ele cita aqui, o Ourives. Tudo bem? O grande nome brasileiro da poesia parnasiana, e aí é engraçado porque o Brasil tem isso, né? Olavo Bilac. Essa poesia, que é uma poesia muito criticada pelos modernistas, em alguns momentos até de uma maneira injusta, vai fazer com que Olavo Bilac, por exemplo, seja, na virada do século, considerado o príncipe dos poetas brasileiros. Olavo Bilac, que é aquele que entrou numa polêmica pública com o Raul Pompeia, e o Raul Pompeia acabou se cometendo suicídio, né? Acabou se suicidando, para usar o pleonasmo. É ele, Olavo Bilac, o maior representante da poesia parnasiana, e esses dois poemas de quem a gente leu aqui um trechinho, né? Profissão de Fé e A um Poeta, são as marcas parnasianas por excelência. Porém, esses aparecem sempre nas provas, tá? Profissão de Fé e A um Poeta, que eu acabei de mencionar ali. Agora, o poema conhecido dele mesmo, é uma ironia aqui, ó, é um poema que tem algum traço sentimental. E hoje em dia, já a crítica literária tenta fazer uma reabilitação do Olavo Bilac, tá? Porque ele foi tido durante muito tempo, inclusive por influência modernista, como um poeta que era, na verdade, motivo de chacota, por conta do tipo de poesia que fazia, assim como os outros que a gente vai mencionar. Mas há uma vertente da crítica literária que procura hoje reabilitar o Olavo Bilac. E esse poema, Ouvir Estrelas, cujo início muita gente conhece, é o poema mais conhecido do Bilac, sem dúvida. Inclusive porque mostra um lado que é um lado mais sentimental, mais subjetivo. Ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso?
Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao vir o sol saudoso e em pranto indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, desloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Quer dizer, aqui nós temos alguém que está apaixonado e que consegue, e que consegue ouvir as estrelas justamente porque está apaixonado, está amando. Então esse é o poema mais conhecido do Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, que vai ser depois ridicularizado pelos modernistas da primeira geração, inclusive. Uma coisinha, Olavo Bilac tem aqui, nós precisamos render uma homenagem ao Olavo Bilac, pelo menos os homens, né, brasileiros, porque ele foi o patrono do serviço militar obrigatório. Ele era tão conhecido, ele era, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, não havia futebol à época no Brasil, então ele era um Neymar da época, conhecido que era, festejado que era, ele foi garoto propaganda da campanha do serviço militar obrigatório, que passou a ser obrigatório mesmo, né? Então a partir dos 18 anos nós nos alistamos. Legal, né? Então o Alberto Oliveira é o outro agora que nós citamos. Esse é o poeta que dizia que não se preocupava com nada, dou de ombros, né? Quer dizer, pouco me importa o que aconteça no mundo, porque eu quero é escrever, fazer poesia. E fazer poesia naquele nível. Uma poesia que era uma poesia completamente alienada, sempre relacionada, muito relacionada a essas imagens descritivas. O terceiro poeta, Alberto Oliveira, então, desculpa, aqui ó. Esse é o Alberto Oliveira, que era um poeta que tem essa marca parnasiana, embora a poesia dele não seja uma poesia muito extensa. Raimundo Correia, por exemplo, que era maranhense, né? Alberto Oliveira é carioca. O Raimundo Correia não é um poeta tão grandioso quanto o Alberto de Oliveira, mas ele tem dois poemas que são muito conhecidos. Esse, As Pombas, que trata da passagem da vida, dos anos, e Mal Secreto, que eu gostaria de ler aqui rapidamente, que são dois poemas que, apesar da produção menor do Raimundo Correia, são dois poemas conhecidos, de um modo em geral, do público leitor de poesia. Eles acabaram fazendo, né, mais sucesso a sua época, e eles tratam de temas que são mais interessantes do que vaso grego cá entre nós. Então, As Pombas o poema As Pombas trata da passagem do tempo. Mal Secreto, veja-se, não é um tema atual. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora, o coração no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade causasse. Quanta gente que ri, talvez, consigo guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. O que é o mal secreto? A máscara que todo mundo usa. Então o que ele está dizendo assim, né? Como é que a gente poderia observar de verdade a face real das pessoas? Quanta gente rindo, na verdade, traz consigo uma ferida terrível. Quanta gente ri, na verdade, só faz isso para poder parecer feliz. Olha que coisa. É um tema que é um tema claramente atual. E ele faz isso dentro da perspectiva da poesia, do discurso parnasiano. Feito assim, é uma poesia mais palatável do que, convenhamos, vaso grego. Olha, há uma menção aqui a outros poetas parnasianos, Vicente de Carvalho, que é ali da Baixada Santista, Francisca Júlia,
que é da cidade de Eldorado, paulista. Emílio de Menezes, que todos nós conhecemos, paranaense, ele era muito respeitado no Rio de Janeiro à época, embora ele não se achasse como tal, mas ele era uma pessoa que era espirituosa, trabalhava com trocadilhos a toda hora, era muito engraçada a figura do Emílio de Menezes, classificado como parnasiano. Tudo bem? O Vicente de Carvalho é o chamado poeta do mar, sem dúvida, porque ele era da Baixada Santista. Aí, se a gente teve esse movimento, que é um movimento voltado à razão e faz uma poesia insossa, porque é uma poesia muito descritiva, objetiva, preocupada em cultuar a forma, a gente vai cultuando a forma, vai continuar a cultuar a forma, sim, e o simbolismo também vai trazer poetas alienados, também virá da França, mas o simbolismo é um movimento que, do ponto de vista da sua amplitude e da sua expansão, ele é um movimento muito mais robusto, encorpado do que o parnasianismo. O simbolismo teve um acompanhamento mais preciso, uma parelha mais precisa, uma companhia mais precisa nas artes plásticas, como você pode observar a partir daí já pelo impressionismo do Monet. Isso vai ajudar a poesia simbolista, e no Brasil, aí é interessante, ele teve praticamente um representante conhecido assim, e que teve grande repercussão, embora completamente perseguido, discriminado, que foi o Cruz de Souza, poeta negro de Santa Catarina. Tá? O simbolismo vai representar a faceta oposta àquela objetividade parnasiana. Então, se o parnasianismo é a arte pela arte num discurso objetivo, o simbolismo vai aprofundar completamente justamente o subjetivismo. A subjetividade, um eu que se perde no meio do sonho. Então, eu me lembro de um professor que dizia assim: não queira entender poema simbolista. Preocupe-se com os aspectos formais de um poema simbolista, porque eles são mais interessantes do que o conteúdo, o que mostra, de novo, aquela preocupação com a forma, uma espécie de alienação, porque no simbolismo os jogos formais são tão evidenciados, são tão fortes, que o conteúdo começa a se esgarçar, começa a se perder. O simbolismo então estaria ali para aquela ideia de impressão. Sabe quando você tem um sonho e você tem deste sonho imagens que são difusas, você tem impressões de um sonho que você teve? Assim mais ou menos seria um poema simbolista. Muito pautado pelas imagens do inconsciente, muito pautado, muito regrado por flashes que não trazem de uma maneira precisa aquilo que o autor quer dizer, mas nós intuímos, nós como que percebemos aos poucos o que ele diz, mas nunca totalmente. Marcas do simbolismo e desse finalzinho de século XIX. Havia duas situações, né? Pro simbolismo, quando a gente chega na viradinha do século XIX para o século XX, na França, depois de todo aquele clamor realista, havia uma fuga daquele tipo de abordagem que cansava também. Veja, o realismo era uma resposta ao subjetivismo romântico. O simbolismo começa a ser uma resposta à objetividade realista e naturalista. Como são pêndulos, né? As coisas vão se alternando. Então, como você observa aí, nesse momento havia uma reação contra o materialismo positivista e toda a explicação pela ciência das coisas. E aí, por isso, uma volta à metafísica, à espiritualidade, à filosofia, como ele propõe aqui. E também uma reação, um contraponto estético. Se antes era só objetividade, agora a gente volta para um aspecto que era um aspecto subjetivo. Do ponto de vista cronológico, o simbolismo
vem um pouquinho depois do parnasianismo, tá? Ele surge um pouco posteriormente ao parnasianismo. E ele é demarcado. Lá na França, esses três poetas, Baudelaire, que escreveu... não, desculpa, estou confundindo com Rimbaud, que também pertence a esse momento. Baudelaire, Verlaine e Mallarmé, Charles Baudelaire, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé, eles fundaram a poesia simbolista propondo que as palavras evocavam imagens, que os sons das palavras, que as vogais tinham correspondências no mundo. Então é famoso o poema das correspondências das letras, dos seus sons, com aquilo que existe na natureza e no mundo. No Brasil, ele surge um pouquinho depois. Veja, 3 anos depois, com o Cruz de Souza, esse poeta que, como eu já mencionei aqui, foi perseguido, né? Ele sofreu muito preconceito, ele teve dificuldade de se inserir no mundo literário e acabou morrendo de forma miserável, inclusive, mas estava em sintonia com o tempo. Esse é o maior nome do simbolismo brasileiro, tá? Então, vendo as características do simbolismo, continua a ser a ideia da arte pela arte, porque o simbolismo é preocupação com a forma, mas diferentemente do parnasianismo, o que vai acontecer agora é uma radicalização da subjetividade. Por isso mesmo a gente fala de inconsciente, subconsciente, da ideia de sonho, de loucura, de alucinação. O romântico, ele é subjetivo por conta do seu estado apaixonado. O simbolista, ele é subjetivo porque ele perdeu o controle sobre o estado dele. Então, nós temos aqui uma radicalização da subjetividade, em oposição àquela objetividade total do parnasianismo. Como é simbolismo e a ideia do simbolismo está ligada ao impressionismo, veja o que o Mallarmé propõe. Nomear um objeto, dizer o que é suprimir, é tirar 3/4 do prazer do poema, que consiste em ir adivinhando pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho. Então guarda bem essa noção, ó. Sugestão. No simbolismo as coisas são sugeridas. Elas não são ditas diretamente como na descrição parnasiana. Por isso a imagem impressionista, aqueles quadros impressionistas, como esse aqui do Monet, são quadros em que você, como eu disse do sonho, percebe que é uma estação. Veja, mas se isso aqui fosse um quadro realista, típico, você veria de uma maneira precisa e clara a estação e as pessoas. Você veria o detalhe no trem. No impressionismo, que faz aparelha com o simbolismo nas artes plásticas, no impressionismo desse quadro, o que nós temos é a impressão tida pelo autor. Então, no poema simbolista, ele vai tentar reproduzir isso também. Melhor do que dizer o que é sugerir o que seja. Por isso que o professor dizia, não queira saber o conteúdo e a chave de um poema simbolista, porque você nunca vai conseguir. Uma das marcas para essa sugestão justamente tem a ver com aquela noção de correspondência, é a musicalidade. O poema simbolista é poema que se pauta por muita musicalidade. Você lê o poema simbolista e percebe certas repetições sonoras que sugerem essa noção de musicalidade. Existe uma melopeia melopeia de melodia, de música dentro do poema simbolista, que é muito própria, muito típica dele. Essa é uma das grandes marcas, tá? A métrica, a rima, tem um ritmo, tem uma cadência muito específica. Se existe um movimento que traz a noção de musicalidade para a poesia, sem dúvida é o simbolismo. E aí como é que você vai fazer isso? Estou olhando para cá, tá? Para a direita. Repetindo sons consonantais pela aliteração. Essa é uma grande marca formal. Repetindo sons vocálicos pela assonância. Então, falou a literação, falou a assonância, é bastante comum que nós estejamos trabalhando com poemas simbolistas. Vozes veludosas, vozes nos vértices velozes dos violões. Som em V, do Cruz de Souza. Bom,
se o simbolismo está relacionado ao sonho, à loucura, à alucinação, aqui, né? Misticismo, hermetismo no sentido de tratar das coisas iniciáticas, daqueles valores secretos, dos símbolos secretos que orientam certas sociedades secretas. E, obviamente, o misticismo aqui como marca disso. Depois, levando o poema a traduzir essas ideias, tá? Então o poema vai tentar fazer parecer isso. Substantivos com as letras maiúsculas, por quê? Porque é o tom absoluto. Então quando ele fala aqui, ó, réu, quando ele fala sentença, quando ele fala amor, isso lembra um pouco também o barroco, né? O barroco fazia assim, é tomar o amor como o absoluto, tomar o silêncio como o silêncio absoluto, tudo bem? Menção aqui por conta desse misticismo que está aqui, é bastante comum que apareçam nos poemas imagens, né, de elementos religiosos, de símbolos cósmicos, por conta daquele hermetismo também citado no outro item. Mas é importantíssimo guardar esta marca aqui, ó. É próprio do simbolismo o uso das sinestesias, ou seja, do cruzamento de sensações. O cruzamento de sensações, trabalhando com a audição, com o tato, com o olfato, ó, canta o seu olhar. Olhar é visão, cantar é audição. Olhos doloridos. Olho é visão, dolorido é tato. A sinestesia, assim como a literação, é uma marca constante, a toda hora reproduzida nos poemas simbolistas. Esse nome, Nefelibata, o que vive na nuvem, o que mora, o que está na nuvem, tá? Tem a ver com o fato de que muitos poemas simbolistas são poemas que se mostram completamente alienados, em que o enunciador se vê num outro plano. Por isso a noção de Nefelibata. Chamar alguém de Nefelibata é dizer que alguém não está no plano terrestre, está no mundo da lua, né? Para usar a expressão mais corriqueira, mais corrente. Nefelibata, literalmente, o que vive nas nuvens. E aí, para finalizar essa imagem, essas características, aqui a ideia da morte, que toda vez que você tem uma abordagem que seja uma abordagem, pode observar, uma abordagem subjetiva, não tem jeito, né? Se tem subjetividade no meio, tem sempre vai existir sempre aquela tensão do fim da vida e, portanto, da morte, às vezes de uma maneira mais aproximada. E é o caso aqui nesse trechinho do Augusto dos Anjos, que para alguns é tido como poeta simbolista. No caso, no material, ele está como simbolista. Para outros, ele não se coloca como simbolista, ele se coloca fora de qualquer enquadramento e por isso dizem que ele está como pré-modernista. O nome pré-modernista só existe no Brasil, né? São pessoas que não conseguiram ter a obra enquadrada nem na literatura de final do século XIX, nem na literatura modernista. E aí ficam como pré-modernista. Para pensar, eu só posso chamar alguém de pré-modernista se eu imaginar que existe modernista. Então a classificação de pré-modernista é uma classificação que, embora indique alguém que vem antes do modernismo, é uma classificação que foi criada posteriormente ao modernismo, né? Esse é um poema famosíssimo do simbolismo brasileiro, Antífona, pela imagem, pela construção das imagens que ele traz. Veja, me diga o que seja, tá? Formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas. Formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras, e dolências de lírios e de rosas. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do
ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, visões, salmos e cânticos serenos, surdinas de órgãos flébeis soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis e suaves, mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis edênicos aéreos, fecundai o mistério destes versos como a chama ideal de todos os mistérios. Não vou continuar lendo aqui porque ninguém sabe do que eu estou falando, né? A gente não... O que são essas formas? E aí no final você vai ver lá, ó. Agora sim, vou finalizar. Tudo, vivo e nervoso e quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho, passe, cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. As coisas vão passando por ela, né? Olha que imagem forte que o Cruz de Souza vai criar pra gente aí. Então, esse é um dos poemas famosíssimos do Cruz e Souza. Acho que ele engloba praticamente todas as características do simbolismo, todas as principais características. Peço que você leia com calma depois e tente identificar qual seria a sua interpretação, a sua leitura de antífona. Esse é o Cruz de Souza, que é o poeta nascido ali em Santa Catarina, tá? O Alfonso de Guimarães é um poeta mineiro, ele é lá de Mariana. Cruz de Souza, ele nasceu na ilha de Nossa Senhora do Desterro, ou seja, Florianópolis. A ideia da poesia do Cruz de Souza, que é o maior representante, tá, do simbolismo brasileiro, sem dúvida, é uma poesia muito ligada a essa noção de misticismo. Então a gente tem a toda hora um traço religioso permeando a poesia do Cruz de Souza, e é interessante essa menção aqui, ó, tem realmente uma reincidência da ideia do branco na poesia dele. A cor branca, quem sabe por ser uma cor mais visível com relação à visualização no sentido de imaginar a impressão, né? Se é uma sugestão, se é um símbolo, qualquer forma que eu procure mencionar como branca, vem de uma maneira mais fácil para a gente poder intuir o que seja, vai aparecer constantemente na poesia religiosa, na poesia subjetiva e muitas vezes alucinante e alucinada do Cruz de Souza. São poemas difíceis, não são poemas fáceis, que revelam uma inteligência e um vocabulário assim, imensos, porque ele vai buscar muitas referências, muitas citações de alguém que tinha um estudo interessante e que só não foi maior. Isso a crítica diz claramente, né? Porque escreveu em língua portuguesa. Se tivesse escrito, por exemplo, em francês, seria muito mais reconhecido hoje e na época. Hoje ele é tido como um poeta alienado, de uma poesia difícil, mas isso também tem a ver pelo fato de escrever em língua portuguesa, que não é uma língua que tem uma penetração num nível assim grandioso. O português, ele, do ponto de vista artístico, ele tem muito menos penetração, por exemplo, que o espanhol. Então escrevesse ele em inglês, ou francês, ou espanhol, quem sabe fosse muito mais valorizado, que é algo que acontece também com, por exemplo, Machado de Assis. Aliás, com todos os grandes escritores brasileiros. Tá? Isso é uma constatação da chamada geopolítica das línguas. Há uma trava e às vezes uma expansão por conta da língua em que se escreve e que se faz literatura. Afonso de Guimarães, esse poeta mineiro, o grande poema conhecido dele também, né, religião, musicalidade, a noção do místico, é esse poema aqui que ele teria feito, né, para a sua noiva Constança. Então aqui, ó, é uma homenagem, né, a Constança Ismália. Então, quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar.
E no desvario seu, na loucura, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo perdeu as asas para voar. Queria a luz do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Não tenha dúvida, né, de que há musicalidade aí. E o Catedral aqui, por exemplo, tem um ritmo muito visível, né? Em A Catedral, pobre Alfonsos, de novo, mencionando aí a lembrança da sua noiva. Embora você possa ter ficado assim, com compaixão em relação a essa situação, tá? Não precisa ficar tão triste assim, porque ele perdeu a noiva, foi uma passagem muito triste, mas ele que se casou, teve uma vida depois normal, teve 14 filhos com a outra mulher, então serviu toda essa experiência terrível de perder a noiva para que alguns poemas aparecessem desse poeta, que é um poeta que tem esse trabalho reconhecido dentro da poesia simbolista, mas não é um poeta assim de grande fôlego também, tá? De muito maior fôlego, para finalizar, e eu diria, numa situação mais difícil de encaixe, embora ele esteja aqui no simbolismo, é Augusto dos Anjos, tá? Esse poeta paraibano é outro caso, esse é um caso muito específico na literatura brasileira, começa aqui, né, um caso à parte na literatura, todo mundo diz isso, ele não se encaixaria em nada. Lançou um livro, olha o nome do livro, Eu, que mostra bem esse apego, né, ao subjetivismo, mas a poesia do Augusto dos Anjos é uma poesia marcada por termos ligados à ciência. Ele parece realmente aquele cientista que procura trazer para a poesia uma expressão de trabalho científico. Então, do ponto de vista da forma, ele poderia estar aqui ligado ao parnasianismo. Do ponto de vista dos temas, da maneira como ele vai trabalhar os temas, ele tem a ver com o simbolismo. Na maioria dos trabalhos de crítica literária, o Augusto dos Anjos está colocado então como pré-modernista, porque ele não se encaixa em nada. Ele tem poema que lembra vários e diferentes movimentos literários. Então é uma figura assim realmente muito diferente do ponto de vista da construção. Olha, essa aqui, conhecidíssima, Psicologia de um Vencido, em que ele vai terminar conversando com o verme que olha para ele como cadáver, Psicologia de um Vencido. Versos Íntimos é a mais famosa de todas, sem dúvida, tá? Com os versos finais, né? Me permita, vai. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. É de uma poesia trabalhada com um certo niilismo, uma certa não é complacência, né? Mas uma certa desesperança com relação ao ser humano. Sabe aquela ideia do Machado de Assis? Aqui você também aprofunda, radicaliza, só que aí sob o viés da ciência. Ele tem um poema feito, vai vendo, feito para o filho que foi abortado. Então ele houve um aborto, né? Ele perdeu um filho e ele faz um poema para esse filho, com termos que são termos assim raros para a poesia. Não é uma poesia que tenha vocabulário, por assim dizer, poético. Quando tiver tempo, eu acho que cabe desses poetas do simbolismo
O Cruz de Souza é o poeta simbolista por excelência. Augusto dos Anjos, ele seria pré-modernista. Mas a poesia do Augusto dos Anjos é uma poesia que merece uma atenção. Você poderia tentar, quando se tiver tempo, ler pelo menos aqueles que são mais famosos, para poder perceber como é que esse homem estava em sintonia com todas aquelas descobertas, com toda aquela ebulição de estudos da ciência da época. Porque é uma poesia, como eu falei, toda marcada por esse vocabulário. Assim também será com outro que a crítica literária coloca como pré-modernista, que é o Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Tá? A vida do Augusto dos Anjos é uma vida sofrida, viu? Você lê a biografia dele, penou também bastante. Como você observa, né? Todo mundo morre muito jovem. Né? Aí, ó, morreu com 30 anos e escreveu... esse livro que deixou marcas na nossa poesia sem dúvida. Bom, finalizando, né? Se você tem o parnasianismo relacionado a uma objetividade, a uma poesia alienada que se pauta pela descrição e quer fazer arte pela arte, o simbolismo vai tentar fazer isso, mas é uma poesia alienada pelo viés subjetivo. Então, o parnasianismo é objetividade, o simbolismo é profunda subjetividade, radicalizando a experiência romântica. Ambos vão trabalhar com vocabulários difíceis, com forma esmerada, e o parnasianismo acabará tendo como nomes de referência no Brasil mais poetas, né? Vai ter o Olavo Bilac, que é o grande poeta da época, vai ter o Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira, Francisca Júlia. Já o simbolismo ficou restrito basicamente ao Cruz de Souza, menor ao Afonso de Guimarães, e o Augusto dos Anjos a gente poderia pensá-lo como pré-modernista, embora algumas classificações, e nós estamos vendo aqui, né, o coloquem como simbolista. Tá bom? Espero que tenha aguentado aí a declamação dos poemas, só para poder lembrar e poder fixar algumas passagens que são conhecidas na nossa literatura, tá bom? Então quando eu leio assim é porque esses poemas, eles são muito conhecidos e eles, para efeito prático, acabam caindo bastante nos vestibulares, como você vai ver nos exercícios. Valeu? Abraço, fique bem, cuide da sua saúde, da saúde das pessoas que estão à sua volta. Valeu!